Minha pergunta é o seguinte: a suspensão de descrença é um conceito super importante principalmente para a audiência conseguir consumir aquele produto, para ter imersão e aceitar as mentiras daquele produto. Só que existem estruturas que são estabelecidas em um determinado produto audiovisual, literal, whatever, de literatura, que às vezes quebra a suspensão de descrença. Nós vivemos, já foi dito aqui, inclusive, pelo Miguel Loquia, em um mundo polarizado. Perfeito. Principalmente porque a direita começou a se posicionar. A ideologia, estando inserida em uma obra, não quebra a suspensão de descrença? Eu posso. Eu acho que é uma boa pergunta aí. Eu só vou complementar essa pergunta o seguinte, né? Para o pessoal que não sabe o que é essa. O Loki pode explicar também, ou senão eu explico o termo que ele usou. Porque muita gente não sabe o que é. Então é quando você cria, apesar de o filme ser uma ficção, as pessoas voarem ou as pessoas terem poderes, você cria um conjunto de regras mesmo nesses universos que são fictícios, onde quando você quebra essa regra que foi criada anteriormente, o público fica, pô, mas peraí, eu não sabia que esse cara flutuava ou ele tinha esse poder. Não foi falado antes. Então, o famoso caso do Frodo usando um smartphone em Senhor dos Anéis, né? Que você tem muitos elementos fantásticos. Você tem elementos fantásticos em Senhor dos Anéis. Nem por isso você tem que aceitar que o Frodo tirou um smartphone do bolso e começou Exato. Que não faz sentido com o mundo que criaram, né? Exatamente. Não faz sentido. Já não tem nada a ver minha mãe reclamar quando eu tava assistindo Vingadores, que ela falou quando jogam, sei lá o que acontece com o Hulk, ele sai rasgando o asfalto e ela fala, pronto, agora o cara lá sai rasgando o asfalto, não tem... Eu falei, mãe, você viu os caras de outro planeta voar, os caras fazer o que... Agora o rasgar o asfalto que tá te incomodando, pera lá. Faz sujeira, né? Faz sujeira, entendo tua mãe, realmente dá uma aflição ali, você Exatamente. pensa, imagina o trabalho pra consertar isso depois. Então, mas vamos lá pra resposta, então. Qual é a pergunta mesmo? Vamos lá, repete a síntese da pergunta, heróis. É porque o assunto foi embora. Foi explicada a questão da suspensão de descrença. Estamos vivendo em uma era polarizada, uma era onde nós temos principalmente as pessoas conservadoras, as pessoas de direita que se posicionaram e dentro de uma obra, seja ela qualquer, essa questão do exagero, da politicagem, não quebraria a suspensão de descrença? Quando ele falou, quando entra a ideologia no meio, se isso quebra, você sai daquele clima que você tá no cinema ou assistindo na sua casa e fala, pô, saí do universo que eu tava. Vamos lá. É muito interessante puxar essa questão da suspensão de descrença, não tinha nem pensado nisso, eu vou tentar ser sucinto aqui. Mas eu acho muito importante isso mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa pode ver muita representatividade em um filme e achar que aquilo não condiz com a realidade, aí chama aquilo de lacração. Mas, no entanto, essa mesma pessoa vai assistir Velocipastor, por exemplo, que é um pastor que vira um Velociraptor, e não vai falar, cara... Sharknado! Sharknado! O padre virou um dinossauro, cara. Então, acho que assim, o que gera essa diferenciação aí de dizer o que é lacração não tem nada a ver com suspensão de descrença, tem a ver com o que a pessoa que está assistindo considera normal, né? Inclusive, eu queria puxar para uma coisa que estavam conversando aí antes. Eu caí, voltei, eu não sei o que aconteceu no meio, mas que estava falando sobre o conteúdo hoje em dia estar muito politizado. E aí eu me perguntei, enquanto eu estava ouvindo isso, quando foi que a arte e a cultura não foi politizada? O que é política, né? Política não é um conjunto de convicções, ou uma convicção, quando se considera uma pauta específica. Pois bem, desde os primórdios da cultura, todas as culturas são pautadas em política. Você vê lá, caraca, a estátua da Vênus pré-histórica lá, você vê como o corpo da mulher é representado. Isso demonstra o viés que aquele grupo de humanos tinha sobre a mulher. E aí nós vamos para várias obras clássicas aí, que as pessoas talvez nem sonhassem em chamar de lacração, mas também são politizadas. Shakespeare, obras gregas, tudo que é livro aí tem um viés político, não é? E até é engraçado que comentaram alguns exemplos aí que me deixaram muito intrigado. Por exemplo, Star Wars Episódio 7, com a Rey, pô, foi sucesso, então não é lacração.
apesar da galera na época ter acusado de coisa similar, né? Da Mary Race, Sue. Mary Sue e etc. Mas Mulan, porque não foi tão bem recebido, aí é. Então existe uma diferença de percepção, inclusive quando há e não há política, né? Por exemplo, Top Gun. Caraca, filmaço, faturou pra caramba. Não tem lacração, não tem agenda política. Oh, Mas mas peraí, agora você falou o do Top filme Gun, é. Miguel. Eu Eu vou, lembro vou que. concluir, tu vai Tá, ver. tá, tá. Porque Top Gun Top Gun é um 2, filme né? que basicamente O Top é o Gun Maverick. É. Maverick, perfeito. Mas o primeiro também. São filmes que exaltam a eficiência e a competência dos oficiais do exército americano. E é um filme que foi massivamente patrocinado pelas Forças Armadas Americanas. Isso todo mundo sabe, eu não tô de maluquice aqui citando coisa aleatória. Então, assim, vai dizer que não é político? Propaganda do exército? Isso não é político, não? Então, assim, ó, o que eu percebo é que quando a mudança sempre teve em Hollywood. Tanto é que na época, é bom falar de super-herói que eu me sinto confortável, né? Nos quadrinhos, os super-heróis surgiram na década de 40, mas aí chegou o período aí que, opa, não pode esse negócio de violência, história de terror que estão contando, Comic Code. Comics Code Authority. Não pode. Então sempre houve mudança e houve resistência. Com o passar do tempo, o Comics Code Authority caiu, não foi mais à frente. As pessoas falam que a Marvel nos quadrinhos hoje está lacrando muito, mas e as mudanças que fez em todas as décadas? Na década de 60, a Giant Size X-Men, que colocou uma equipe lá, que muita gente argumenta que não é lacração por eles serem perseguidos por terem poderes, mas independente. Eles não são perseguidos por serem minorias, mas por terem poderes. Mas independente. Ali no grupo do Giant Size X-Men tem um alemão, tem uma africana, tem um russo, tem branco, tem azul. Caraca, isso Velho. aí. Velho, É. novo, exatamente. Nem etarismo fugiu da Uhum. equipe. Mas, enfim, e aí o que eu percebo vendo isso é que, tipo, a mudança só incomoda e só é encaixada como lacração quando é uma mudança que não agrada um gosto pessoal Uma da ideologia pessoa que está política, né? assistindo. Exato. E isso se conecta lá com o que eu falei lá no início, sobre as questões psicológicas, né? Os fenômenos psicológicos, que todo podcast aqui pode voltar para isso. Porque a sua percepção individual não condiz necessariamente com a percepção da realidade. Às vezes você não gosta de determinados títulos, não quer dizer que aquele título é um fracasso, por exemplo, na cultura, né? Tá, Eu vou- uma coisa que eu queria até conectar com isso que você estava falando, Miguel, também. Vamos pegar o exemplo do Capitão América. O Capitão América, ele é um personagem extremamente político. Ele, desde a origem dele, lá no 1941, ele foi criado e idealizado para pegar os filhos dos oficiais que estavam indo para a Segunda Guerra, né, para o público gostar. E é um personagem extremamente patriota, que representa ali os Ele tá jovens vestido do de Brooklyn. bandeira, né? Uhum. Então, ele, A capa ele icônica dele, ele tá dando um soco no Hitler. Exato, então, ele é um personagem que representa os valores patriotas do público americano, dos Estados Unidos, incentiva ali o moleque do bairro comum, Brooklyn, o nome mais comum possível dos Estados Unidos, Steve Rogers, que quer dar a vida pelo país, quer ir lá matar os caras dos lados opostos e tudo mais, por ideais pessoais deles, que se a gente for analisar no contexto político de hoje, o Steve Rogers é um cara conservador. Eu acho que todo mundo ia concordar nisso. Ele tem valores patriotas, defende ali a família e tudo mais. Tem uma cena, inclusive, no Vingadores 1, que seria uma lacração oposta do Steve Rogers. Quando a Natasha Romanoff chega pra ele e fala: pô, esses caras, o Loki, o Thor, são basicamente deuses. E ele chega e fala: não, só existe um Deus. E eu tenho certeza que ele não se veste assim. Então ele traz ali ideais cristãos, ideais patriotas e tudo mais. O próprio Tony Stark também é um cara que é extremamente capitalista e liberal. Tem a cena lá no Homem de Ferro 2, por exemplo, onde ele chega lá no Congresso americano por senadores e fala: eu não vou dar minhas armaduras para vocês, elas vão ficar comigo, com a minha empresa. Ele é um CEO de Big Tech, basicamente um Elon Musk. Então, são personagens que trazem ideais políticos também. Se a gente for pegar Steve Rogers, Tony Stark e tem vários outros exemplos, eles têm pauta para passar. Só que
a pauta que eles passam não é uma pauta progressista, são pautas, né? Vocês podem dar a opinião de vocês, se são de direita, se são... Eu acredito, do meu ponto de vista, que são conservadoras, de direita, Liberal, capitalistas, né? liberal, e como é a visão que o público de direita concorda, o pessoal não reclama disso, o pessoal aplaude. Que é a mesma coisa da galera de esquerda. Quando vê o personagem deles lacrando de esquerda, eles não reclamam, eles discordam. E aí, quando vê, por exemplo, um Top Gun Maverick, que foi o que o Miguel citou aqui, que é um filme feito para propagar ali as Forças Armadas Americanas e tudo mais, lembro de uma crítica que eu li que eu achei ridícula, do cara falando que o Top Gun Maverick era um filme horrível, que só tava propagando ali os ideais masculinistas, porque o avião parecia um pênis, tá ligado? Tipo, olha que negócio ridículo. Então, o que eu percebo de tudo isso é que o problema de tudo não é ter pauta política, porque sempre tem. O problema é a pauta que tem não me agrada. E isso é o que gera a treta, as discussões e a O insatisfação, desconforto. o desconforto Tá. em quem tá no lado oposto, entendeu? Eu posso eu até colo- complementar, se, Se der tempo, perdão, Rodrigo. Paulo, sobre o Capitão América, que o Capitão América já foi substituído e já passou por várias mudanças, né? O John Walker já assumiu o manto de Capitão América e o Capitão América virou o Nômade. Teve o período que ele estava considerado morto e foi o Soldado Invernal, o Bucky. E assim, não se vê muitos comentários acusando a Marvel de lacração pelo John Walker e o Bucky ter sido Capitão América. Mas Deus me perdoe, hein? Colocou um cara negro. É um problema gigantesco. Então, eu só queria apontar essa questão. Desculpa. Eu queria falar também que essa história de suspensão de descrença da obra, eu acho que a obra tem uma função do autor, né? O autor, ele planeja a obra para uma função, pode ser política, pode não ser política. Você não vai querer que uma música de protesto não seja política, né? Oh, que surpresa, essa música de protesto, John Baez é política. Uau, lacração. Não é assim. Depende muito, na minha opinião, do qual que é a intenção da obra, segundo o artista, né? Mas, assim, política como alegoria, como espelho da realidade, isso aí é a coisa mais comum e natural que existe para todo tipo de aspecto, não polarizado, inclusive. Agora, é a intenção do autor, do artista, do realizador, trazer aquela discussão para a obra? Ela foi planejada para isso ou foi uma coisa que foi enxertada depois por ordem de um executivo? Aí vira outra história. Aí eu acho que eu concordo com vocês que pode haver uma certa forçação de barra nesse sentido. Mas quando a obra ela é planejada para ter aquele punch político, eu não estou falando nem de Star Wars, Star Wars é sobre a guerra do Vietnã, não estou falando disso, não. Aquilo é uma coisa muito subjetiva, assim, uma coisa muito superficial. Estou falando de quando você faz uma obra realmente como um Apocalipse Now, como Nascido para Matar, uma coisa que é para ser político. E é a obra, é a intenção. E aí você. Eu acho que isso soa natural, é natural que aconteça. Eu posso fazer uma pergunta rápida para vocês manterem um pouco mais isso aí, porque vocês falaram daquela capa do Capitão América socando o Hitler, que era basicamente um vilão da humanidade, então não era uma coisa afrontosa com metade da população americana. Capitão América estava certo, por isso eu tenho o escudo dele aqui, ó. Vocês conseguem entender a diferença de uma capa do Capitão América socando Hitler, que todo mundo condena, uma capa do Capitão América socando o Donald Trump ou socando o Barack Obama? Mas a teve mensagem capa divisiva... dele socando Barack Obama, Donald Trump? Não, mas a questão então, é essa. Respondida a sua pergunta. Não está minimamente respondida. Você não entendeu a minha pergunta. Mas, gente, você não entendeu a minha pergunta. Espera só um pouquinho. Eu não sei. Agora é a hora... Eu estou perguntando se você consegue entender a diferença de uma capa onde ele está socando uma pessoa que é considerada o vilão da humanidade por todo mundo e uma capa onde ele estaria socando uma figura que está totalmente alinhada com metade da população. Porque aí você está afrontando metade da população. Você está representando uma metade e afrontando a outra. Essa é a questão. Seria ofensivo uma capa do Capitão América socando Barack Obama? Acho que por isso que não tem, né? Não tem vilão inspirado em Donald Trump nos últimos anos? Então, não tem uma capa do Capitão América socando Donald Trump, isso não existe. Não é o Capitão América socando caveira vermelha. Então vamos ser mais literais. Então vamos ser mais literais. Vários vilões inspirados em Donald Trump. Homelander inspirado em Donald Trump. O vilão do segundo filme da Mulher Maravilha inspirado em Donald Trump. Mickey o 17. Grupo das Novas Serpentes inspirado em Donald Trump. O Caveira Vermelha recentemente inspirado no Jordan Peterson.
Isso aí é simples e direto, pô. Isso aí é simples e direto. Prego que se destaca, toma martelada, pô. O cara tá em evidência. Peraí, o Barack Obama não se destacou. Mas agora, o Barack Obama, eles colocam podemos pegar a palavra a palavra é nossa, a palavra é nossa. Espera só um pouquinho. Agora, então, são 5 minutos para os comentários finais aí dessa resposta. É com vocês. Isso. É porque o Wagner colocou a pergunta, aí vocês responderam. Isso. Tudo bem. Não tem... Vamos lá. Tá de boa, ok? A todos os exemplos que o Miguel trouxe, o Pablo e o Luiz trouxeram, são exemplos de boa escrita, cara. Entendeu? São exemplos de boa escrita. Vocês falaram do Steve Rogers, vocês falaram do Maverick, e outra coisa, Luque, quando eu citei o Maverick, eu não estava falando sobre lacração, eu estava falando sobre bilheteria. Ok? Porque eu estava respondendo ao Pablo. Então, eu não falei, eu não entrei nessa discussão sobre a questão da ideologia que está por trás do Maverick. Se a gente for aprofundar, quando nós começamos o debate, nós já falamos sobre a questão da lacração, que é o panfletarismo. Dizer que Maverick não é bem escrito, não é legal, interessante, uma obra de arte sensacional que foi premiada, inclusive, salvou Hollywood, segundo Spielberg, ou... tipo assim, você pode não gostar, mas dizer que o filme não tem esses níveis de excelência, aí é outra coisa. Então, voltando à questão dos X-Men, o próprio Chris Claremont já falou que você não deve ver os X-Men como minorias, ok? Como uma minoria. Falou na CCXP aqui no Brasil. Eu acho que o Chris Claremont sabe mais de X-Men do que a gente. Eu acredito. Eu expliquei isso, eu citei o exemplo dele. Exato. Só para pontuar, ok? E sobre essa questão... que a gente estava falando, ainda voltando no Steve Rogers. O Steve Rogers é um conservador, o Luiz lembrou. Agora, olha a diferença de um personagem conservador que é minimamente conservador com diversos personagens completamente de esquerda que tem pautas esquerdistas. Então, existe um balanceamento, no mínimo, assimétrico aí. Então, eu concordo que a arte ela precisa ser livre, cara. Livre, e foi o que o Pablo falou. Se o artista está ali querendo escrever a obra mais política que for, caso do Alan Moore, que tem alegorias claras, entendeu? O próprio C.S. Lewis, que tem alegorias claras à religiosidade dele. O Senhor dos Anéis é muito mais metafórico, é muito mais... de alto nível, vamos dizer assim. E a forma, Harry Potter e a forma como o Capitão Negro foi inserido também. Sobre a questão Capitão América. Sobre a questão que o Miguel Loquier, sobre a questão que do Miguel, só para fechar, Diego, eu passo para você, sobre a questão que o Miguel Loquier falou. Não, eu queria que vocês fossem aí mesmo, é aí que eu quero ir. Sobre o Capitão América e esse possível comportamento odioso de determinadas pessoas. Eu condeno plenamente. Eu adoro o Sam Wilson como Falcão. Exato. Eu gosto do Sam Wilson como Falcão. Ele é um personagem que eu adoro ele desde o início, que ele era um assistente social que era contra movimentos negros violentos. E o Buck como Buck. E eu não gosto do Buck como Capitão América, eu não gosto de ninguém, eu não sou a favor do herói manto, isso é uma opinião minha, ok? Então, assim, eu acredito que pegar esse tipo de comportamento que é odioso e que todos os nerdolas condenam e trazer para o debate de uma maneira assim, acredito que é um pouco leviano. Espero que depois você se explique, porque eu realmente não achei interessante esse tipo de abordagem, porque não é isso aqui que a gente quer discutir, entendeu? Então não existe nenhum tipo de apoio a nenhum comportamento nojento em cima de um personagem negro, que é um personagem que eu amo. Eu amo esse personagem. Então... E eu também só vejo o pessoal reclamando sobre o Sam Wilson ser o Capitão América porque foi mal escrito. Mal escrito. Inclusive escrito por pessoas que odeiam... O primeiro personagem afro-americano é o Isso. Sam Wilson. E ele deveria ter um filme dele, cara. Um filme do Falcão. A Agatha teve a série... A Agatha teve a série própria e o Falcão não teve a sua série do jeito que era para ter sido. O filme do jeito que era para ter sido. Eu gosto muito desse personagem e eu sou uma das pessoas que não gostei dele se tornar o Capitão América, porque eu acredito que foi um desserviço para o primeiro personagem afro-americano da história dos quadrinhos, entendeu? Um herói que eu adoro o personagem. Diga. Mas é isso aí. Não, a questão de resumir a nossa crítica ao Capitão Censoro, que é um apelido carinhoso que a gente tem para ele, resumir a crítica do Capitão Censoro ao fato dele ser um homem negro é feio, né? É engraçado porque traz à tona aquele tipo de insinuação que inevitavelmente vira um pepino
para a direção dos nerdolas que simplesmente não compete com a nossa crítica. E eu acho que é particularmente engraçado o Miguel fazer isso quando ele está debatendo com dois homens negros, que é justamente o Elvis e o Tony que está aqui com a gente, já que é para lacrar, também estou dando a minha lacradinha. O Miguel falou o seguinte, cara, o que é a política? Né? Dizem que a política é a arte do possível e dizem também que quem não Desculpa, se viu, interessa Giga, por mas o política... pessoal deixou muito pouco tempo para você, tá? Então, conclui. Vou concluir. Reclama com os heróis, reclama. Sim, com a minha equipe. Não, dizem que quem não se importa com política está fadado a ser governado por aqueles que se importam. A questão não é ser político, é ser panfletário. Nós tivemos 4 anos de Joe Biden no poder. Quantas vezes, quantas séries, HQs e jogos você viu ele sendo retratado como um vilão? Entendeu a diferença? É só isso.